reforçando os pontos que o Ok. Saulo colocou, lembrando que na semana passada nós falamos do comitê estratégico, não o comitê de crise, né? O comitê estratégico ele realmente deve estar atuante a todo momento, porque você vai buscar entender dentro do cenário que você está vivendo quais são os redirecionamentos, quais são as ações que precisam ser planejadas, né? E rapidamente, né? Aquilo que é necessário fazer, né? De forma urgente para que você possa se manter nesse fluxo, né? No mercado, na tua estratégia, na condução do teu resultado, né? Então, o primeiro método que nós utilizamos e que é muito fácil, tá? Independente dos nomes, né, que se aplicam hoje no mercado, o primeiro quadro aí que nós estamos vendo, ele diz respeito ao modelo Canvas, né, o Business Model Canvas, mas não tem nada de extraordinário. Qualquer modelo de negócio que você tem, ele precisa ter um mapa de negócio. Você precisa ter não só o teu produto ou o teu serviço, mas descrever e entender qual é a proposta de valor desse produto e serviço para com o teu mercado, para com o teu cliente. E aí a outra ponta aqui no extremo, que é extremamente importante, é você determinar qual é o segmento de clientes, ou, se possível, quais são os seus clientes que vão receber o teu produto e serviço e qual é esse valor que você agrega na tua cadeia que chega até a ponta do teu cliente. Então, só aqui nesse momento, existem, dentro desse cenário que nós estamos vivendo, né, de todos os negócios estarem sendo abalados, positivo ou negativamente, existe muito repensar o negócio. E às vezes você descobre modelos de negócio em que foram pautados no empresa a empresa, que é o business to business, que a gente chama, né? Então vamos pegar um exemplo clássico. Às vezes eu sou uma fábrica e eu produzo para o distribuidor, que depois é distribuído aquele produto dentro do varejo para chegar no consumidor final. Então você tem um ou dois passos, né, até chegar no teu consumidor final. Quem que é o teu cliente? O teu cliente é o distribuidor. Hoje em dia isso está sendo repensado. Eu tenho um produto para o consumidor final, não para o meu distribuidor. Então, se hoje, nesse momento em que nós estamos passando com baixa do varejo de compra de produtos, eu consegui enxergar que o meu cliente é o consumidor final, talvez os meus canais de comunicação não sejam aqueles que hoje eu estou utilizando. Eu saio da negociação B2B, que é empresa a empresa, né, a fábrica com o distribuidor, e vou para o B2B2C, que é o business to consumer. Eu vou para o meu consumidor final. Eu não preciso eliminar a minha cadeia do distribuidor, mas eu posso fortalecer o canal de comunicação com o meu consumidor final, para que ele procure aquele produto que eu estou deixando ele interessado nos meus canais, tá certo? Isso também muda a forma como eu me relaciono com os clientes. Então, olha só que simples. Eu tenho o meu produto ou meu serviço, eu identifico qual é a proposta de valor desse produto ou serviço e olho efetivamente a cadeia até o último nível dos meus clientes, até onde eu quero chegar. Obviamente que para eu chegar até meu cliente, eu vou precisar ter parceiros, não só fornecedores, mas eu vou ter parceiros. Parceiros que muitas vezes vão me ajudar nessa cadeia de venda, se é um varejo, consignando um produto, tá certo? Se é um serviço, compartilhando, eu como fornecedor compartilho os riscos do sucesso com o meu cliente. Então, entendendo quais são os parceiros que vão me auxiliar na geração desse valor de produto ou serviço para o meu cliente final, eu consigo entender as minhas principais atividades, exatamente para poder gerar essa cadeia de valor, e quais são os meus recursos. Não necessariamente são só recursos financeiros, pessoas, são quaisquer outros recursos, fabris, montar uma cadeia nova logística e etc. Tá? E a base para esse cenário são as estruturas de custos, porque eu tenho que entender, e as fontes de receita, onde vai me equilibrar para ver se sobra dinheiro e quanto sobra dinheiro. Feito esse mapa de valor, a gente identificou quais são
esses principais resultados esperados através da cadeia de valor. E aí vem uma segunda ferramenta que é muito utilizada por nós, que é o GUT, que quer dizer gravidade, urgência e tendência. Olha só, também é muito simples. Quando identifico o trabalho, quando eu identifico o processo que gera aquele resultado esperado, eu tenho que entender os problemas ou as ações que são necessárias para ou melhorar ou corrigir todo esse trabalho, todo esse processo, para gerar o resultado que eu quero. Aí vem a pergunta: quais são os processos ou as atividades que eu priorizo? Então, o GUT ele vem dar a clareza de quais são os processos ou as atividades vinculadas ao resultado que eu preciso priorizar. Então, a gravidade ela é identificada por um grau de 1 a 5, onde o 1 é baixa ou sem gravidade e o 5 é algo extremamente grave. Grave em relação a quê? É o impacto que o problema ou a ação gera nos meus resultados. E aí eu posso tratar isso tanto como empresa quanto área. Então essa é uma ferramenta que eu posso, uma vez entendendo os meus problemas que não me deixam chegar ao meu resultado, eu posso trazer isso numa visão de empresa ou numa visão de área, né? Eu também tenho a urgência, que vai de 1 a 5. É um problema que pode esperar ou é um problema que eu tenho que resolver imediatamente? Então, olhando o meu resultado, se é um problema que eu posso esperar dias, semanas, meses, ele tem pontuação 1. Se eu não posso esperar, eu tenho que resolver urgentemente, então ele tem pontuação 5. Então, a urgência é o prazo ou o tempo disponível para a resolução do problema. Tá? E a pergunta que fica de pano de fundo é sempre essa: pode esperar? Essa ação pode esperar? Se não pode esperar, eu vou ver do 5 para baixo onde que ela se encaixa. A tendência é, se eu tenho um problema, qual que é a probabilidade desse problema aumentar ao longo do tempo? Se é um problema pontual e ele rapidamente vai ser estancado, né, ou ele não vai crescer, eu vou colocar de 1 para 2. Tá? Ou 1, ele não vai mudar. É um problema que existe, já existe há muito tempo, a tendência dele não é piorar, então ele é 1. Por outro lado, se é um problema que a tendência é piorar, chegar a um caos muito rapidamente, então eu vou tender a pontuação 5. A pergunta é, se não for resolvido hoje, qual é o problema que vai ficar pior rapidamente? Esse é o tema. Quanto maior for o problema ao longo do tempo, então maior é a tendência desse problema causar os estragos dentro do meu processo. Seguindo essa lógica, vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender. Tá? Então essa é uma ferramenta boa, porque se amanhã, dentro de cada área ou departamento, mediante um problema que existe para ser resolvido, né? Ou um propósito que se foi estabelecido, cada área identificar quais são os seus problemas para chegar a alcançar esse resultado e aplicar o GUT dentro desse conceito, é possível priorizar quais são as tarefas, as ações com essas áreas e até mesmo com a empresa como um todo. Então, na semana passada nós demos o exemplo dentro do método do SPOC da copiadora, né? Aquele objetivo que nós tínhamos de tirar uma cópia, né? Uma cópia preto e branco ou uma cópia colorida, e eu estou trazendo esse exemplo de volta. Então, olhando essa minha tabela aqui, GUT, né? Gravidade, urgência e tendência, eu vou identificar problemas ao tirar uma cópia. Tá? E aqui nós temos 5 problemas exatamente para poder ver a relação desses problemas e as suas prioridades. Se eu for tirar uma cópia preto e branco e faltar papel, eu entendo que isso é grave, porque a minha ação é tirar uma cópia. Se está faltando papel para tirar a cópia,
é grave, eu não vou conseguir tirar a cópia, tá certo? Mas se eu não tenho o cliente ali esperando, tá certo? Imagina que eu recebo uma demanda para tirar uma cópia e eu tenho um tempo para tirar essa cópia, então eu não tenho urgência, né? Não significa que eu posso esperar, não é mas também eu não vou ter que tirar essa cópia imediatamente, né? Então, mas é urgente, porque o objetivo é tirar a cópia, então eu tenho uma certa urgência. E qual é a tendência? A tendência é piorar. À medida em que eu não resolvo esse problema, a falta de papel só agrava a minha situação. Então, a hora que eu multiplico esses números, eu tenho uma pontuação 100 aqui, ó. Ela é 100 de prioridade. Agora, vamos imaginar essa mesma situação de falta de papel com um cliente na minha frente. O cliente está esperando a cópia. Então, aquela urgência, ela já é imediata. Eu tenho que ter papel naquele momento, né? Ou o cliente vai embora e eu perco o serviço, ou eu tenho que negociar com o meu cliente para entregar a cópia para ele depois e olha só o retrabalho, né? Eu retrabalho de eu ter que levar a cópia, vou ter o custo de transporte, etc., para manter o nível de excelência de atendimento do meu cliente. Então, para que isso não aconteça, eu digo assim, que se o meu cliente está lá, eu tenho uma urgência 5. Então, em termos prioritários, eu tenho que montar ações para ter papel na hora em que eu vou tirar a cópia o suficiente para que o meu cliente não fique esperando. Então, eu tenho uma ação, né, já determinada como prioridade em relação à primeira. Se eu tenho um outro problema, o papel que eu estou pegando, que é o original, ele está amassado. Ok, eu posso falar, tá, ele está amassado, me foi recebido assim, então a gravidade dele é baixíssima, a urgência dele é baixíssima e a tendência dele é baixíssima, porque eu não vou desamassar o papel, eu vou tirar uma cópia tal qual ela está. Então, nesse nível aqui eu tenho prioridade 1, né? Então, é baixa, né? O 125 ainda é maior. E se tiver acabando o toner colorido do meu equipamento? Eu também posso entender que é baixíssimo, tá? Por quê? Porque eu quero tirar a cópia preto e branco. Se alguém chegar lá com a cópia preto e branco e o meu toner colorido está acabando, eu não tenho a preocupação ou a urgência de resolver esse problema, tá certo? Por outro lado, se o toner está acabando e o meu objetivo é tirar uma cópia colorida, poxa, aí é extremamente grave. Tá? Como ele está acabando e não acabou, eu tenho um grau de urgência e tenho também uma tendência de piorar, porque o meu toner vai acabando. Aqui até poderia ser 4, não necessariamente 3. Tá? Então eu tenho um outro nível de prioridade. Então olha só que bacana, aqui nós entendemos, quanto maior a pontuação, mais grave, quanto menor a pontuação, menos prioritário ou mais prioritário. Tá? E aí, dentro desse contexto, eu também tenho problemas iguais com pontuações diferentes. Então, eu preciso entender, nesse momento, quantos casos, se eu sou uma empresa que tiro cópia preta e branca ou colorida, então é o mesmo peso para os dois. Então, muito provavelmente, eu vou colocar a troca, a substituição do toner colorido à frente do papel amassado, tá? Que não impacta em nada para mim, mas impacta se eu for tirar a cópia colorida. Tá? Então aqui eu determino a prioridade. Isso é muito fácil de fazer. Isso, inclusive, deve ser feito a cada momento em que se analisa os resultados, os indicadores que são coletados no objetivo ou no caminho de buscar os resultados esperados. Isso significa que num eixo X, a hora que nós colocamos essa visão de pontuação num gráfico, a prioridade no eixo X, quanto maior prioritário, mais próximo a esse eixo aqui eu vou estar. E o número de casos, né, o nível de prioridade determina para mim o grau de urgência, né, ou de prioridade que eu tenho que estabelecer para resolver esse problema. Então, de acordo com aquela numeração, todos os casos que graficamente caírem nesse quadrante significa que são casos de alta prioridade e muitas vezes são muitos casos.
Então, eu posso ter pequenos de alta prioridade, mas que se somados me dão uma necessidade de resolvê-los rapidamente. Então, eles vão cair aqui neste quadrante. Tá? Quando eu tenho problemas menos prioritários, mas são muitos de baixa prioridade, eu vou ter eles aqui nesse quadrante aqui. Tá? Quando eu tenho de alta prioridade, mas são poucos casos, eu vou ter neste quadrante. E aí a estratégia da empresa pode ser ataco vermelho, esse laranja aqui e esse segundo laranja. E eu deixo por último aqueles que são de baixa prioridade e têm menos casos. Tá certo? Então essa ferramenta, né, isso mostra qual é o meu plano de ação. Eu consigo dar um norte para as equipes, consigo direcionar as equipes de forma diferente, em busca daquele resultado que veio lá de trás do meu modelo de negócio. A hora que eu defini a prioridade e sei quais são os meus problemas, eu identifico os meus processos. Olha aí o CIPOC de novo. Quais são os meus processos que fazem parte desse resultado esperado dentro da minha prioridade? Então, nós falamos na semana passada que esse CIPOC é um método, né? Ele veio junto com os demais métodos, Six Sigma e o Lean, né? Lean Manufacturing, da década de 80. Ele sempre buscou entender os seus processos com a melhoria contínua, né? Buscando a qualidade, mas também buscando reduzir perda e desperdício, que é naquele exemplo lá da cópia fica claro, e eliminar retrabalho. Quando a gente faz um CIPOC e identifica retrabalhos, a gente tem que eliminar. E o CIPOC, ele prioriza, dentro daquela fala do Saulo, a visão da fluidez, a visão do fluxo. Né? Como é que eu olho? Eu olho o meu resultado, identifiquei dentro do meu resultado quais são os problemas, ok? Eu já sei então agora quais são os problemas que eu tenho que prioritariamente resolver, e agora em busca desse resultado eu vou entender quais são as atividades que levam àquele resultado. Então eu posso ter vários resultados vinculados aos clientes externos e aos internos, mas prioritariamente aos externos, que é aqueles que vão fazer a máquina girar da minha empresa, produtos ou serviços. E aí eu vou, dentro desse resultado esperado, buscar toda a minha cadeia de atividade que gera e agrega valor. Tá? Então, o meu CIPOC permite isso. Né? O P, eu vou voltar nesse slide, mas lembrando que o P é de Process, eu entendo quais são os inputs, quais são as entradas desse meu processo e quem gera essas entradas, quem são os fornecedores. E o meu processo, uma vez que eu tenho uma atividade, gera uma saída, o output, e o meu cliente recebe esse produto, essa saída. Né? E esse método, quando você entrega para as áreas o questionamento de o que ela faz, o que ela produz e o que ela precisa para produzir, quem recebe o que ela produz e quem deve entregar o que ela precisa para produzir, você começa a criar uma cadeia sequencial e dependência entre essas áreas, que é esse exemplo. Então, se eu tenho uma área, ela sabe exatamente as atividades que ela faz, o que ela precisa e o que ela produz, então ela é capaz de, a área 6, ela é capaz de saber que o resultado 2 vem dessa atividade 4, que precede a 3, que precede a 2, que precede a 1, que precede a atividade 1 da área 5. Olha só. Então, quem que é o cliente da atividade 1 da área 6? É a área 5. E esse produto que ela entrega aqui tem que ser um produto muito claro. Se ao entregar um produto, né, se a área 5 entregar um produto para a área 6 e essa atividade é de consertar o produto recebido da área 5, essa atividade aqui é um retrabalho. Ela tem que ser eliminada. Então, quando monta-se o CIPOC, exatamente dessa forma, é possível entender esses produtos e conexões entre áreas e perceber se existem retrabalhos, se existirem, elimine-os. Primeira coisa. Segundo,
Quem são os meus clientes? Então, olha, numa área 6, eu tenho os clientes internos. Podem ser pessoas, tá certo? Ou uma mesma pessoa executa esses trabalhos. E aí vem o segundo raciocínio. Será que eu não posso enxugar? Será que eu não posso otimizar? E nesse momento é onde as questões envolvendo pessoas e tecnologias aparecem. Existem tecnologias que eu consigo fazer melhor, agora que eu defini o meu processo, que eu sei qual que é a regra. As minhas pessoas estão preparadas para executar esse trabalho. Olha só a importância de você entender o processo. E eu estou discutindo essas atividades. Por que eu não discuto, por exemplo, a atividade 1 da área 3? Olha só ela aqui, ó. Porque eu não vou discutir nesse momento. Pela urgência, pela prioridade, essa atividade ela não interfere ou ela não participa desse meu resultado. Olha só que bacana. Então eu consigo olhar por área, por atividade, a importância de cada uma delas dentro do resultado esperado. Agora, quem determina esse resultado? Vem lá do Canvas, vem lá do modelo de negócio. Que se eu tenho de lá qual é o resultado esperado, eu consigo montar essa cadeia. Fale, Saulo. Esse que eu queria pedir para você. Você pode voltar no Canvas um pouquinho? Sua conexão ficou excelente, hein, cara? Que bom. Voltei. Aí. Uma das sugestões que eu faço assim quando eu trabalho com as empresas e para tentar entender e que as pessoas entendam o que eu estou falando também, né, que a gente possa conversar, criar essa comunicação no Canvas, o Canvas ele pode ser usado individualmente, ele pode ser usado numa determinada área da empresa, ele pode ser usado pela empresa toda, né? Aí volta naquela história do macro para o micro, né? E vocês notaram no slide que o Kleber estava trabalhando sobre as atividades. Então, aqui no Canvas tem as atividades principais, tá? Como a gente está falando bastante mão na massa, né? É importante que a gente foque os esforços naquilo que faz a diferença. Então, até uma discussão que eu estava tendo com o Kleber. Para mim hoje, né, Saulo, não, pode ser que as pessoas não concordem, tenham outras prioridades, mas para mim as prioridades hoje são gente, né? A saúde das pessoas, porque a gente sabe que vai estar todo mundo numa situação, infelizmente, bastante desagradável. E os indicadores, nesse caso, é abstenção, o outro reflete na segurança, que são acidentes, né? O outro é caixa, eu tenho que manter meu caixa. O outro é vender, eu preciso vender. E o Kleber comentou algo interessante. Talvez a minha forma de vender que eu fazia no passado não me atenda mais, né? Então, rapidamente, a gente tem que sentar e pensar junto, né? Como é que nós vamos vender daqui para frente? Como é que a gente vai entregar o nosso produto, o nosso serviço, né? E outra coisa importantíssima, tudo isso que o Kleber está falando, eu gosto de reforçar, porque, assim, isso tem que ser feito sempre multifuncionalmente, tá? Eu sempre trabalho assim, coloca todo mundo junto, desenha tudo junto, faz uma análise de GUT tudo junto, pega essas prioridades, não vá querer fazer tudo, começa de pouquinho, tá? Faz o que é a prioridade das prioridades máximas e aí passa a fazer análise. Pode voltar lá, Cléber, obrigado. Imagina. Tem um delayzinho, mas o Vander Milani está perguntando se no GUT não falta o I do investimento. Vander, excelente pergunta. Eu vou dar a minha visão e a visão não só teórica, mas a prática, porque o que a gente percebe na prática é assim. Quando você determina pelo GUT quais são as prioridades, olhando a resolução dos problemas, nesse momento você busca entender o que efetivamente, com pouco ou com muito investimento, te dá o resultado esperado, resolve efetivamente o problema. Então, num segundo momento, essa lista de prioridades vai para um plano de ação, que aí nós vamos falar inclusive mais para frente, onde você tem o 5W e 2H, onde você inclusive olha todo o custo envolvido nesse plano de ação, tá? E aí você pode sim ter uma repriorização, porém, você sabe através do GUT que qualquer R$1 investido, né, ou tempo investido na resolução desse problema, ele impacta diretamente no teu resultado, tá? Então ele pode, dentro de um plano de ação, cair em termos de prioridade, mas o objetivo aqui é você sempre ficar com a mira, com o olhar
naquilo que gera o resultado dentro do impacto negativo que aquilo está causando, né? Ou que está te atrapalhando para gerar o resultado positivo, tá bom? Então, faz sentido a pergunta, mas dentro desse olhar só tem esse cuidado da observação. Fala, Saulo. Um outro ponto que eu vejo é o seguinte, né? Muitas empresas têm os seus processos na cabeça das pessoas, né? Não tem nada escrito, detalhado, nada. A empresa está funcionando bem, né? Aqui o Kleber já colocou os problemas. Tem muita empresa que não consegue nem detectar o problema, então nós vamos um pouquinho mais lá na... O Wander trabalhou comigo muitos anos, é o cara da qualidade, manja muito do assunto. Aí nós vamos naquela questão, né? Mas por que acontece isso? Aí tem todo um tratamento de buscar causa raiz, etc., que vai ficar para um próximo webinar, não vai ser agora. Mas sim, é preciso explorar os problemas que muitas empresas até desconhecem. Ah, deu errado. Por que deu errado? É o achismo, ninguém sabe. Tá? Então, assim, às vezes é interessante priorizar processos que não estão escritos, documentados, mas a gente sabe que acontece, e dizer para eles o que é ou o que não é. É o caso, de novo, volta na questão da venda, né? Eu sei que vender está mudando, vender e entregar está mudando. Então, talvez eu não tenha um processo já desenhado para atender este novo cenário, mas ele é urgente. Tá? Então, aí, a gravidade, 5. Urgência, 5. Tendência, se eu não fizer nada, eu vou quebrar, 5. Tá? E eu vou trabalhar nesse processo. Então, é um processo caixa, é o gerar caixa. Se não tem dinheiro entrando, eu não faço mais nada na vida, né? É isso aí. Então, essas funções aí, sentar as pessoas junto com o diretor, ou alguém que seja o decisor, né? Fala, vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com esta frente aqui, tá? É óbvio, eu posso pegar algumas outras frentes de outras áreas, mas uma frente principal poderia ser essa, por exemplo, tá? Também na prática, Saulo, o que a gente aplica na consultoria, né? Olhando o processo como espinha dorsal, é sempre utilizar os recursos disponíveis. Então, muitas vezes, o recurso financeiro existe, ele está mal aplicado ou mal direcionado. Às vezes, os recursos que você tem, tira você do ponto A para o ponto B, dentro do caminho crítico, ainda não é o ideal. Você quer chegar no Z, mas o fato de você tirar do ponto A para o ponto B 10%, que você evolui na resolução de um problema que impacta diretamente no teu resultado, já é um ganho enorme. Então, analisar os recursos disponíveis e aí sim ter no plano de ação, com objetividade, buscar esses recursos que você precisa para chegar no 100%, faz parte do planejamento, né? E aqui também é importante dizer que uma ferramenta sozinha ela vai te levar para um ponto, não necessariamente você vai ter a resolução do problema com ela, né? Então nós estamos aqui apresentando uma terceira ferramenta. Tem empresas que apenas com o GUT, dependendo da forma como ela aplica, ela já consegue acelerar um plano de ação sem chegar no CIPOC, né? Ela não necessariamente ela precisa ter a declaração dos processos dela para entender. Por isso do ciclo PDCA. Ela vai revisitar esse tema continuamente, né? Os problemas eles vão se tornar piores à medida em que os mais críticos são resolvidos, né? Então, não dá para você simplesmente traçar uma meta de resolver um problema e esquecer os demais. Conforme você vai resolvendo, levando em consideração que a empresa e o negócio do qual a empresa está inserido é um organismo vivo, você precisa rever as suas estratégias, ter os KPIs, ter os indicadores para avaliar o desempenho da busca, né, dessa melhoria na resolução dos seus problemas para você ir corrigindo as rotas, né? Quando nós falamos do CIPOC, nós demos aquele exemplo do processo de ponta a ponta, né? Esquecendo as entradas e as saídas, que foi aquele exemplo do tirar a cópia, né? Eu coloco o original do papel sobre o vidro, fecho o vidro, aperto o botão, ajusto as configurações, né? Aperto o botão e tiro a cópia junto com o original. A hora que a gente olha esse processo como um todo, a gente entende que essa atividade ela pode ser executada não necessariamente por uma pessoa ou uma área, tá? Eu posso analisar ela de ponta a ponta dentro de uma área, mas eu vou analisar ela end-to-end, de ponta a ponta, do início ao final dela, tá certo? Então vamos imaginar que eu tenha
processos automatizados aí no meio do caminho. Isso não significa que eles não existam. Olha só, um outro ponto falho. Quando você mapeia o processo, você não mapeia só o processo que é executado por seres humanos. Você executa processos que são executados por máquinas, por softwares. Onde está o grande erro, equívoco, na minha visão, das empresas ao assumirem com a transformação digital, que é necessária, o engajamento das pessoas, a tecnologia, esse tsunami de informação tecnológica que nós estamos passando hoje em dia. É importante você entender a qual processo a tecnologia está incorporada, para você amanhã ou depois não ficar refém da tecnologia. Então, muitas vezes as pessoas elas não sabem quais são os seus processos e aí resultam no entendimento do que o sistema faz. E aí ela acaba ficando refém do sistema, refém da máquina, refém do equipamento. Né? Isso causa uma, vamos pôr entre aspas, né? Uma ignorância nesse entendimento que não permite à empresa planejar ciclos evolutivos. Tá certo? Então, eu gosto... Fala, Saulo. Não, você está falando uma coisa que está vindo na minha cabeça, né? O que você está falando que é super verdade. Às vezes a pessoa compra a tecnologia sem pensar em processo, que acha que vai resolver o problema dele. Eu estou com alguns casos de CRM. O cara colocou o CRM e falou, eu não tenho resultado nenhum de CRM, não tenho resposta, eu não sei quem são os meus clientes, eu não sei quem está com o quê no cada cliente. Você não tem um processo desenhado, meu amigo. A tecnologia não vai resolver o seu problema se você não sabe qual ele é. Pois é. E aí... a hora que você... Esse é um exemplo. Né? Quantas empresas entendem que precisam hoje de tecnologia? Isso é fato. Né? A gente está vivendo hoje um momento forçosamente de transformação digital, incorporação do mundo digital. Mas quando você fala também de um exemplo clássico de venda varejo e venda e-commerce, é venda. Mas o comportamento do cliente e-commerce é o processo de entrada do produto, de manter o produto, de logística do produto, de pós-venda do produto é outro. Né? Quando você tem o comparativo de venda, que são dois universos, levando o teu produto para o consumidor final, eles têm processos diferentes. E muitas vezes a empresa ela traz o e-commerce, traz o B2B, esperando que esse business, que esse negócio, que toda essa cadeia de processo venha com o sistema, e muitas vezes o software embarca as melhores práticas, mas a empresa não sabe explorar as melhores práticas, porque ela não se preparou para receber o software, ela não sabe quais são as regras, e hoje uma ferramenta, por mais especialista que ela seja, ela tem um leque de opções. Se a gente for falar aqui de um webinar de B2C e-commerce ou B2B2C, a gente pode falar aqui de 1-2 horas dentro de sistemas especialistas que tem critérios de repasse, de comissionamento, carrinho, tempo de espera do carrinho, sorte de produtos, que num mundo físico isso até acontece, mas numa velocidade, num comportamento do consumidor diferente. Então, a hora que você fala hoje do consumidor 4.0, em que ele pesquisa, teu produto ele está hoje na gôndola física, mas ele também está lá no e-commerce. São comportamentos diferentes, são consumidores diferentes e são estratégias diferentes. Então, se você tem uma ferramenta que tem esse sorte de opções, de regras para você utilizar, a primeira que você vai pegar é aquela que cabe para você. Então, se você não sabe qual é o teu processo, qual é a tua regra de negócio, para você poder olhar para a ferramenta e configurá-la e direcioná-la da melhor forma, você vai ficar refém. Né? E hoje acontece muito, porque tem muita gente que deve estar ouvindo a gente, que deve estar refém hoje de tecnologia, que deve estar refém hoje de modelos de negócio. É mais ou menos aquele ditado, né? Eu tenho a solução e estou procurando o problema. Tá certo? Quer dizer, eu tenho a solução, agora eu vou procurar o problema. Né? O problema que não se encaixar na minha solução não serve. E esse problema está no colo hoje do cliente. Agora inverte. Se o cliente tem um problema, ele sabe qual é a solução e ele vai no mercado e escolhe, aí ele sabe escolher melhor qual é a ferramenta. Olha, a posição é o inverso. Né? Então, fica a dica. E olha só que bacana, nós já falamos de Canvas, falamos de Gucci, falamos agora do Cipok. São ferramentas fáceis
que têm que ser aplicadas de forma consciente, de forma inteligente, é o que a gente prega, né? A gente entende da melhora contínua, errar faz parte, e como o Saulo disse na semana passada, erre rápido, né? Corrija rápido, tem os indicadores exatamente para te dizer isto, né? E não são muitos os indicadores, nós vamos tratar isso num webinar em específico, não são muitos indicadores, você tem que saber quais são os indicadores que trazem a avaliação do teu processo, né? Para que você possa ter essa melhoria contínua, mas são 3 métodos muito fáceis, né? O GUT é muito fácil de aplicar junto com o CIPOC. Amanhã mesmo você pode, numa planilha em Excel, montar isso. Olha só que bacana, não precisa ter investimento. Tem uma ferramenta gratuita que todo mundo utiliza de várias formas e você pode usar nesse modelo para montagem do CIPOC, entender a interação do que entra, do que sai, dentro dessa visão departamental ou de processo, que é o Trello. Você pode, porque aí você pode montar alguns pequenos planos de ação e times vinculados a essa visão. É claro que conforme a complexidade do teu processo, ou o número de times, ou diversidade de regras envolvidas no teu processo, as ferramentas tecnológicas elas precisam ser aprimoradas, tá certo? Então existe hoje tecnologia para tudo, né? O que a gente está dizendo e é um dos lemas da iProcesso, né? Use os recursos disponíveis de forma inteligente, até que você, obviamente, consiga ter esses recursos aprimorados para você não perder eficiência, tá certo? Esse é o ponto.